Sejam bem-vindas! Vamos falar de sexualidade, muito além do que apenas sexo. Como fica a autoestima no pós-parto? Como as mulheres se sentem? Como a nossa cultura impacta na nossa sexualidade? Prazer, libido, dores na relação sexual, os tabus do sexo na gestação e no puerpério, experiências, traumas e as sensações, a pressa e a pressão da retomada da vida sexual, o êxtase, o prazer, a dor no puerpério. Menos protocolo, mais conexão e autonomia para as mulheres. Vamos olhar para este corpo casa com todo amor, respeito e carinho que ele merece. Eu sou a Nanda Leite, mentora de mães. Esse é o Mãecast. Vem comigo! Ela é mãe da Lara, escritora, jornalista, gineterapeuta, educadora sexual e menstrual, educadora perinatal e futura doula. Após a maternidade, tudo ficou ainda mais forte. Ela diz que é possível ter partos e maternidades transformadoras e prazerosas, mesmo com dificuldades, desafios e dores. Uma frase que ela carrega para a vida: meu trabalho é principalmente inspirar mulheres e ensiná-las a terem autonomia sobre seus corpos, vidas e partos. Ajudo mulheres a serem realmente as protagonistas de sua saúde e maternidade. Seja muito bem-vinda, Luísa Salmon. Acertei! Salmon. Ai, gente, não, é assim mesmo. É que eu não quero errar o nome da convidada. Seja muito bem-vinda. Faz muito tempo que a gente tá tentando gravar. Tô muito feliz que você tá aqui, viu? A gente vai começar falando um tema sobre que é muito polêmico, né? Que todo mundo, né, já viu na abertura o que a gente vai falar. Mas se apresente pra gente, fale um pouquinho de você. Oi, Nanda. Muito prazer, né? Tô muito feliz de estar aqui. A gente tá tentando marcar há muito tempo. Muito. Então, eu sou a Luísa. Eu faço esse trabalho com mulheres há... Nossa, até esqueci aqui, até o que eu ia falar. Eu sou mãe da Lara, que tem 1 ano. E eu ainda tô muito imersa nesse puerpério. Então, a minha cabeça ainda, assim... Eu esqueço o vocabulário, parece que a minha linha de raciocínio ainda está muito voltada exclusivamente para o maternar. Recentemente, faz uma Você semana só tem a Lara, né? Eu só tenho a Lara. Faz 1 semana e meia que eu estou trabalhando também, né, fora o trabalho da maternidade, e eu tô assim, como que as mães conseguem? Porque a minha cabeça tá assim, muito louca. Mas estou muito feliz de estar aqui. Eu adoro bom. falar sobre saúde da mulher, sobre sexualidade feminina. É um tabu muito grande, né? Quando eu Vai, quis... pode tossir, vai. Porque, gente, a gente tá numa tossição aqui, sério. Vocês não têm noção. Eu falei, não vai conseguir gravar o podcast. Tá eu e a Luísa aqui, mas pode tossir, vai. Tá Esse bom. tempo de Curitiba que não ajuda. Faz meses que a gente tá sem sol. 9 meses de frio. Tá louco, ninguém aguenta. Tô Ninguém gravando uma enquete só aguenta. quentinha Vem aqui. primavera, né? Não, tá louco. Mas Bora vamos... tossir se precisar. E uma coisa assim que, quando eu comecei a me aprofundar nesse tema da sexualidade feminina, né? Eu fui fazer pós-graduação, vários cursos, eu vi o quanto, mesmo nessas áreas de conhecimento máximo, a sexualidade feminina, ela não é aprofundada. Então, a gente não tem um conhecimento, mesmo na academia, acerca do nosso corpo, do nosso potencial. Então, é muito difícil, são muitos tabus, né, Nanda? Então, Muito. sexualidade é um tabu enorme. Parto é outro tabu, né? Nossa, Então, demais. demais. E daí a gente ainda, quando você fala em unir essas coisas, né? Como que essa mãe, ela tem uma vida sexual, afinal, né? Ela tem essa expressão da sua sexualidade. Ela não morreu sexualmente só porque ela é mãe de um bebê, de uma criança, de um adolescente. Então, realmente são muitos tabus. Eu já até esqueci o que a gente estava falando no começo. Desculpa, né, gente? Gente, ela tem uma bebê de 1 ano. As mães que estão nos ouvindo há de entenderem o que está acontecendo, né? Porque a gente perde memória, a gente fica com os hormônios todos conturbados. Seu corpo ainda nem voltou tudo que era para voltar Sim. antes, né? Que não volta também de questão de diástase, tudo que a gente tem na gestação. Tem um monte de coisa que a gente E o precisa. cansaço, né, Tudo, Nanda? A tudo. privação de 1 sono. aninho, meu Deus, você tá passando por. Você passou. Tá passando ainda, né? A Aham. amamentação, tem a questão de introdução alimentar. Ixi! E é tudo, né? E eu fico com Privação ela de o tempo todo. sono. Então, agora que eu estou trabalhando um pouquinho,
eu trabalho com ela em casa, então imagina a loucura, né? Eu esqueço até hoje, às vezes eu falar, o que que eu tava falando mesmo? Porque é isso, a gente ser mãe, é o tempo todo a gente tentando relembrar das coisas. Porque é muita coisa na cabeça, né? E a Sim, gente tem que trazer essas questões. Mas a gente falar de sexualidade, igual você falou, é muito importante para as mães. Por quê? Porque a gente deixa algumas coisas, né? No passado, como que eu fazia antes, se eu fazia, como que era, como que não é, e agora que eu sou mãe, ai não, e tal, né? Eu preciso de mais tempo com meu filho, não dá tempo e tal. Então tem várias coisas que a gente precisa colocar na mesa. A sexualidade, ela tem várias caixinhas, né? Vários tabus, que nem você falou. Então, para a gente abrir já o que que é a sexualidade, em primeiro lugar, né? isso é muito legal porque a gente precisa deixar bem claro que a sexualidade, ela é muito mais do que o sexo, do que a relação sexual. Então, a sexualidade envolve a maneira que você se enxerga, que você se percebe, o quanto você acredita em si, o quanto você tem coragem para mudar de emprego, para começar um projeto novo, né, para se expor na internet, eh, a forma como você lida com dinheiro. Então, assim, a sexualidade ela realmente é algo muito maior do que a relação sexual. E, obviamente, isso também vai abranger a nossa relação sexual, a forma como a gente se permite sentir prazer na vida, né? Porque o prazer também é muito mais do que você ter um orgasmo, desde coisas pequenas, de você, enfim, sentir a brisa, tocar, acariciar o teu rosto e se lembrar que você está viva e que você é um ser pulsante, que você pulsa a vida, que você pulsa amor. Então, sentir esse prazer, né? Eu tento trazer muito isso para mim e para as mulheres com quem eu converso, com quem eu atendo, ainda não voltei, a atender, assim, mulheres, Sim, mas efetivamente, né? efetivamente Vem só um pouquinho para frente, só pra gente claro, isso, claro. para ficar um pouquinho mais pertinho. Mas de pensar que o prazer tá nos pequenos detalhes também, né, a gente não principalmente quando a gente fala aí de maternidade, gestação, puerpério, a gente tem pouco tempo pra gente, pra relação, né, com o companheiro, com a companheira, então se a gente não lembrar desses pequenos prazeres que são grandes, acho que toda mãe vai concordar, né, tomar um banho longo, Sim. sozinha, sem se preocupar com a criança chorando, isso traz realmente muito prazer e muito confiança, né, de que a vida continua e que ela não é só dureza e trabalho. Tudo que dá prazer, então, a gente pode relacionar com a sexualidade. A sexualidade feminina e esse sex appeal da mulher, né, em fazer as coisas, porque não é só a relação sexual, não é apenas o sexo. É a gente olhar para a sexualidade feminina, para a feminilidade, né, antes de qualquer coisa. Em tudo que a mulher pode adquirir o prazer. Então, é isso que você falou, a gente trazer um banho, por exemplo, demorado, é o autocuidado. É a gente ter, nossa, né, é um prazer fazer isso por mim, entendeu? Agora eu sou mãe, mas eu tô aqui tomando um banho, entendeu? Então tem várias questões, né? Então vai além mesmo. Isso que você falou é muito legal. Vai além do sexo, além de só relação sexual mesmo, o ato em si, né? Exatamente. E lembrar também que a relação sexual, ela tá muito além da penetração, né. Então, um olhar é sexo, um beijo na boca, um carinho, uma palavra. E é legal a gente lembrar disso, porque em todos os momentos da vida, né, mas se a gente pensar em gestação, parto, puerpério, que são momentos ali que você não tem, a prioridade do casal não é a relação sexual em si, de você lembrar que você pode estar com uma vida sexual ativa e prazerosa, sem necessariamente estar fazendo, né, uma relação sexual o tempo todo. Então, a relação sexual em si, a gente tem que ter essa mente mais aberta também, né? Por exemplo, se fala muito de preliminares. Na verdade, tudo faz parte do sexo. Então, Sim. esse antes, né, da penetração, por exemplo, isso também é sexo. Então, lembrar que tudo é sexo.
É muito legal isso também, esse ponto, porque às vezes não precisa ser exatamente o ato sexual, né? Um beijo, um carinho, um aconchego, né? Então, todo aquele. Aquela mensagem que você Sim, troca, aquela essa ligação coisa, né, inesperada. de eu te dou algo de bom, prazer na nossa relação, né? Uhum. Então, é muito além mesmo. A penetração é só um ato, É um ato né? que pode durar muito pouco, inclusive, É, né? exatamente. Principalmente, né, não posso falar. Bom, É. mas é isso, a Mas se gente pensar, por exemplo, você tá ali amamentando o bebê, né? Os pais que estiverem escutando, se você for lá no ouvido da sua esposa, falar uma palavra de carinho, de encorajamento, isso também tá alimentando. Opa, desculpa, gente. nutrindo a sua Nutrindo a sexualidade, sexualidade. exatamente. Então, Exatamente. é sobre isso, é a gente nutrir a nossa sexualidade com pequenas inserções no nosso dia a dia de sexo, né? Uhum. Que não é só a penetração, óbvio. O que que é libido, Luísa? Fala pra gente. Ai, Porque libido tem um monte de coisa, né? Você pode ser libido de um monte de coisa. sim, né? Eu costumo falar que libido não é só o fogo, né, nas partes íntimas, mas é o Sim. fogo na alma. Então, Uau! Tudo! então é o quanto você, por exemplo, se a gente pensa só no pensar que é fogo na alma, é o fogo de manter vida, uma mulher gestante, independente de ela estar querendo fazer, né, sexo ou não, ela tá com a libido muito alta, porque ela tá mantendo uma vida dentro dela, né? Mas a gente pode pensar que libido a sua fome de viver, a sua fome de buscar coisas novas, né? De alimentar aquilo É que o te dá prazer. tesão É mesmo, o né? É o tesão, prazer da uhum, vida, das da coisas da vida, vida. Aham. de você falar, uau, que gostoso. Sim. É essa sensação que eu tenho quando eu venho gravar Ah. podcast. Hoje eu tava muito reclamando, eu falei pro Fabrício, eu tô muito reclamando, mas é que eu vim de uma semana intensa, cansada, e eu sei me acolher quando eu tô cansada. Então, se eu tô cansada, eu já chego pro Fabrício e falo, hoje eu tô cansada, mas tem dia que eu chego assim com, né? Mas assim, a gente sabe que quando a gente tá assim, mesmo a gente estando assim, eu posso fazer coisas que eu gosto e que me dão prazer. Então, o podcast é uma coisa que me dá prazer. Que te Então, alimenta, que me né? alimenta. Então, por exemplo, eu vim de uma semana cansada, mas eu vim gravar e aí eu tava com as meninas aqui, já tava chorando, trocando. Eu tô fazendo uma terapia pra mim. Então, é como se fosse. É um momento de prazer que eu tenho, entendeu? Então, eu acho que é isso, é a gente colocar a nossa energia nas coisas que nos dão prazer, fazer com prazer, né? E aí alimentar, a gente se nutrir disso. É muito legal. Muito legal. E o que que é considerado o sexo para a gente repensar, né? Desse olhar de carinho, o que que pode ser considerado, né? Como eu falei antes ali, o sexo pode ser considerado tudo, né? Tudo. Um olhar, uma mensagem, uma troca de palavras, um beijo, uma carícia, né? Então ele pode envolver coisas mais sexuais, as nossas partes íntimas, mas também pode ser algo mais abstrato. Então tudo isso pode ser considerado as nossas relações sexuais, né? Então da gente tirar a mente um pouco disso e lembrar que realmente sexo é muito mais do que penetração, né? Que é só um detalhe, que nem todas as mulheres vão se relacionar sexualmente, né? Assim, Sim. né? E a vida sexual ativa não depende de você estar transando com, né, uma relação com o pênis, por exemplo. Sim, exatamente. E como que a nossa cultura hoje impacta muito, né? Até na abertura eu falei sobre isso, na nossa sexualidade, né? Tem muitos tabus, assim, com relação ao pós-parto, ao puerpério, na gestação, inclusive. Uma mulher grávida, será que ela pode ter relação sexual? Claro que hoje em dia as médicas falam que pode, tudo, que tá liberado até o 9º mês, porque libera ocitocina, isso ajuda, o hormônio do amor, enfim. Tem várias questões, mas não é só isso. É o tabu da própria mulher com o próprio corpo dela, com a própria mulher e com a relação para com o homem, né? De um homem ver ela daquele jeito. Será que eu posso ter Sim, relação? porque para muitos homens também é difícil, né, transar com a esposa Exato. grávida, né, ou com a companheira Ai, é grávida. estranho. O Tem que medo, será é? que não vão machucar o bebê, né? É. Se a gente pensar, né, Nanda, assim, essa nossa cultura cristã, judaica, quem é a mãe, né? Então a gente cresce ouvindo sobre a Virgem Maria, que foi mãe sem uma relação sexual.
Então é como se a gente tirasse a parte do sexo e a mãe ela não tem mais esse direito ou é uma vergonha, é um tabu. Então realmente a gente repensar o que significa ser mãe pra gente e permitir incluir essa vida sexual, que como eu disse, não necessariamente precisa ter a relação com a penetração, mas também Sim. pode ter. Então mães gozam, mães merecem gozar. A gente também precisa até pensar sobre as nossas próprias mães, sobre as nossas avós, né? E pensar que talvez muitas pessoas próximas a nós, nossas mães e avós, elas não tiveram vidas sexuais tão prazerosas, né? Sim. Muitas tiveram relações sexuais por obrigação, mas a gente está em 2022, então espero que todas as mulheres possam ter vidas sexuais muito gostosas, prazerosas, e porque isso uma coisa vai alimentando a outra, né? Então você vem aqui, faz o podcast, você tá animada pro seu trabalho, você vai voltar para casa com mais amor, com mais fogo. Sim. Você vai ter mais vontade de estar com a pessoa com quem você se relaciona e vice-versa. Você tá ali se relacionando bem, isso mexe com a nossa autoestima, né? Então, realmente a gente pensar, poxa, por que a gente tem esse imaginário que mães não podem gozar, que mães não fazem sexo, né? E tem muitas explicações para isso. Como eu disse, a gente cresce ouvindo a história que Jesus nasceu de uma virgem. Sim. E é ancestral, né? A gente pensar no sexo, olha, quanta bagagem a gente traz dessas mulheres lá de trás, né? A gente traz essa história, né, da mulher, né? Principalmente o que a gente tem que liberar e o que a gente teve que fazer para conseguir conquistar o nosso espaço. Então, o sexo está envolvido, sim, e muito. E muito, né, Nanda? E uma coisa que me veio aqui, que a gente fala muito sobre direitos iguais, né? Equidade entre os sexos, Muito. mas eu falo, assim, um ponto que a gente tem que ter equidade de prazer, de orgasmos. Então, não basta só a gente transar, a gente tem que ter uma vida sexual prazerosa. E se a gente pensar tanto na nossa cultura, na forma que a gente cresce, o prazer da mulher, ele tá sempre em segundo plano, né? É. A gente vem de uma cultura que a pornografia é muito forte, então Sim. homens crescem achando que aquilo é o certo, né? Tipo, vou... O que eu falei hoje? Ela falou que eu tô falando aqui, ó, hoje. Estava comentando várias coisas sobre esses aplicativos aí. E é o que dá, né? É o que hoje tá, assim, é complicado. Esse assunto é polêmico também, não quero falar, mas a gente, né? É muito, muito polêmico, mas a gente Muito. ter, assim, que a gente também às vezes está reaprendendo a nossa sexualidade, as Sim. pessoas que estão se relacionando com a gente também, né? Porque, enfim, como que... É que a exposição da mulher, sabe, é complicado. Então a gente vem, mas a mulher ela pode ser o que ela quiser, da maneira que ela quiser, usar a roupa que ela quiser, fazendo, mas espera aí. Mas, né? Como que é a imagem dessa mulher? Ela não precisa ter uma imagem, né, de eu vou colocar algo, uma roupa, uma vestimenta que vai detectar que eu sou a mulher assim, assim, assado. Tudo bem, mas a gente vem desse arquétipo feminino, né? Existem aquele tipo de mulher com aquela roupa e esse tipo de mulher com essa roupa. São arquétipos, né? Uhum. Que trazem a mensagem do que você quer repassar. Então, se eu quero repassar uma mulher assim, eu repasso assim. Se eu quero repassar. Porque isso está na gente, isso é nossa imagem. Não tem como a gente arrancar isso da gente, a não ser que andasse todo mundo nu. Aí todo mundo seria igual. Infelizmente, no mundo que a gente vive, é isso. Uhum. Mas vamos trazer para o lado da mulher. A mulher ela tem esse direito de estar como ela quiser livremente e fazer do corpo dela o que ela quiser. Porém, na sociedade que a gente vive, a gente está falando sobre isso, que impacta totalmente na sexualidade. Totalmente. Porque aí é um homem que está nesse mundo da pornografia, inclusive casado, vendo um aplicativo desse. Você entende que é muito complexo da gente falar? Então, a nossa cultura, infelizmente, não dá. A gente tem que, acho que, ter em mente, né? Que a gente está realmente reaprendendo a fazer sexo também, né? Sim. Porque também se fala, o orgasmo feminino é muito difícil de ser atingido. Será? A gente está falando, o pênis tem 4.000 terminações nervosas. O clitóris são 8.000. Será que é tão difícil assim a mulher gozar? Ou a gente vem de uma cultura que não Ou será prioriza... que é o homem que não sabe fazer? né? Não Né? prioriza o nosso prazer. Então, assim, sim, mulheres, a gente merece também ter equidade de orgasmos, né? Também ter
um relacionamento sexual prazeroso, né? E tudo bem, esse diálogo, essa confiança de falar, olha, isso eu não gostei, isso eu gostei, isso eu tô descobrindo, eu também não sei exatamente o que eu gosto, né? E acho que são várias fases na vida. Então, na gestação vai ser uma mudança, no pós-parto vai ser outra mudança, né? A gente vai ter outras fases também. Exatamente. Eu vou entrar no meu quadro Mitos e Verdade aqui, porque a gente tem que falar já. Porque a gente tá falando de libido, então, ó. Mito ou verdade? É normal na gestação não ter limite? Volta tudo. Mito ou verdade? É normal na gestação não ter libido? Olha, pode e não pode ter libido, né? Vai depender muito de gestante para gestante. Então, vai ter gestante que talvez não tenha libido nenhum. Se você pensar, por exemplo, teve muita parte da minha gestação que eu estava passando muito mal, que eu vomitava. Eu vomitei Sim. muito. Como é que você vai Eu ter vomitei muito libido, também. né, se você tá vomitando ali o tempo Vomitando, todo, aham. né? Então, acho que você pode e não pode ter o libido, sabe? Tem gestante que vai falar, nossa, eu tive muito mais libido na minha gestação, queria realmente, né, transar muito. Tem gestante que vai falar que não percebeu tanta mudança e acho que também conforme os trimestres vão passando, né? Sim. Aí tem várias fases, né? O primeiro trimestre ali você tá, meu Deus, enjoada, um monte de coisa acontecendo, o corpo mudando e vai e vem. Aí no segundo você tá daquele jeito, né? Que não vai. É um cansaço, no terceiro, inchaço e assim por Sim. diante. Mas o sexo ele vem para agregar muita coisa, né? Inclusive para um parto, por exemplo, né? Uhum. Com até vou falar nisso, mito ou verdade? É possível sentir prazer no parto, parindo? É possível sim, né? Com certeza esse é um tabu muito grande. Se a gente já fala que a relação sexual, a gente já tem uma certa dificuldade de falar, né, que todas as mulheres vão sentir esse prazer na relação, imagina no parto, né? Então é super possível. É, é um assunto que está se falando cada vez mais. Eu vejo que no exterior, assim, está ficando cada vez mais famoso, não é por isso, mas falar sobre o parto orgásmico e que, Nossa, o que é isso, gente? Parto orgásmico. Não, não, sério, fala mais sobre isso. Como é que vai sentir orgasmo no parto? pois é. Porque só de imaginar a dor que eu tava sentindo lá, como é que funciona isso? Ai, Nanda, esse é um assunto que eu acho que a gente poderia ficar umas 2 horas conversando. Vai ter que ter o podcast parte 2, porque realmente, assim, a gente tem que entender que o parto é um evento sexual, em primeiro lugar. Então, a gente ficou grávida, a maioria de nós, de uma relação sexual. Então, a gente teve, sim, uma intimidade, né? Um pênis entrou numa vagina. E Sim. agora, o fruto dessa relação vai ser um bebê saindo dessa vagina. Da mesma forma, Pensando assim é meio complicadinho, né, gente? Tipo assim, né? Entrou lá e por algum lugar vai ter que sair. é, sim, né? Ai, Deus. Eu sei que pode ser uma cesariana também, né? Mas estou Sim. falando, Sim, né? sim. Assim, digamos, a maioria dos partos. Então, se a gente pensar numa relação sexual, se você tiver muita gente ali conversando com você, você consegue se imaginar você numa relação sexual que é algo super íntimo, alguém entrar e, não sei, aferir sua pressão, ver quanto que falta para você ter um orgasmo, né? Tem uma campanha italiana, não sei se você já viu, que é para, acho que foi feita há alguns anos, para incentivar o parto vaginal na Itália e mostrava exatamente isso. Era um casal fazendo sexo num quarto de hospital. E a cada 5 minutos entrava uma enfermeira ou um médico para ferir pressão, ver batimentos cardíacos, e daí, de repente, o médico olhava, né, para o homem e falava, vixe, você não vai subir, não, não vai conseguir ter essa Nossa. relação. Vocês falharam, vai ter que ir para uma inseminação artificial. Então, se a gente pensar como que é o modelo da nossa assistência, o quanto que preza o parto ser de fato um evento sexual, né? De ter alguém, um estranho entrando, luzes fortes, de você estar num ambiente que não é a sua casa, de você não estar nessa intimidade, né? E da gente ter esse imaginário que o parto, ele é muito doloroso. Então, eu acho que realmente, Nanda, é muita desconstrução que a gente precisa fazer. É desaprender muito
E eu vejo que os profissionais de assistência ao parto, todos eles, por mais humanizados que sejam, eles precisam de muita humildade para falar: nossa, eu já estudei tanto, já aprendi tanto, mas realmente eu preciso melhorar ainda mais a minha assistência, porque se o parto é um evento sexual, e a mulher é a protagonista, se fala tanto nisso, o quanto que esse profissional ele não atrapalha o andamento, mesmo com a melhor das intenções. Então, Sim, pra gente, realmente parece coisa louca, né? Pensar que o parto pode ser orgásmico. sim. Mas ele pode. Sim, que doido, né? A gente pensar, porque você tá sentindo dor, mas até na dor ali existe aquilo. Porque depois vem a relaxina, serve para isso, o hormônio, né, que a gente tem para ajudar no parto, a ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, tem várias coisas que durante o parto você pode ter sensações de prazer, por exemplo, uma massagem, Uhum. um carinho, né, do seu Uma acompanhante. masturbação, por que não, né? Sim, pode acontecer, mas já acho difícil com dor, mas pode. Mas a gente pensa que não. Ó, você vê como que é? Minha Sim. cabeça já tá pensando porque eu senti dor, né? Então, Eu acho que realmente, né, na nossa cultura, talvez seja muito difícil a gente ter um parto orgásmico sem uma preparação, né, prévia e preparar sim. principalmente a nossa mente e de uma entrega, né, de você realmente se entregar àquela sensação. Eu não sei se eu vou ter outro filho, mas eu confesso que eu queria muito parir de volta, porque eu tenho certeza que seria mais prazeroso meu segundo parto. Conta do teu parto pra gente. Gente, a Luísa teve um parto em casa, eu quero saber tudo, porque a gente não conversou sobre isso antes, então pra mim também vai ser muita surpresa. Não sei de nada, eu quero saber tudo agora. Como que foi o seu parto? Em Ai, não. casa, domiciliar? Foi, olha, foi melhor experiência da minha vida, assim, sabe? Foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. E se a gente pensa nisso, né, do parto ser um evento sexual, o que eu ficava pensando, nossa, que difícil que seria se eu tivesse ido para o hospital, por exemplo, porque eu Uhum. estava ali o tempo todo muito entregue às sensações no meu corpo. Em momento nenhum eu pensei, nossa, será que a minha filha tá encaixada? Quanto será que eu tô de dilatação? Daqui a pouco eu tenho que sair da minha casa e ir para a maternidade. Eu acho que teria sido muito difícil fazer esse trajeto, né? Sentindo contração, de você dar entrada numa maternidade. Sim. Então, assim, fluiu muito, 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 muito. E foi muito gostoso. Eu senti muita dor também, mas eu também senti prazer. Então, Quantas horas você ficou em trabalho de parto? olha, Nanda. É que a gente fala, não conta tudo, né? Porque tem os pródromos, Uhum, tem as contrações de treinamento, né? Que são as contrações de sim. treinamento. Aí vem a fase de parto ativo mesmo. Quantas horas, assim, no Eu total? acho que foi umas 4 horas, mais ou Meu menos. Deus do É, céu. Foi pouco. foi pouco, porque foi muito louco, assim, né? Eu tive uma consulta de pré-natal, isso também é muito legal de você ter o parto domiciliar, que as consultas de pré-natal e pós-natal são na sua casa. Ai, que Então, a legal. enfermeira veio e foi uma consulta muito legal, porque a gente falou muito dos meus medos mais profundos, assim. Então, eu realmente, eu O que acho que você mais tinha medo, assim? eu tinha medo de precisar de uma transferência, né, o meu maior medo era precisar ir para o hospital. E eu entrei E em não dá tempo de chegar a isso, assim. é que eu não iria para o hospital, né, Aham. de acontecer uma ocorrência que eu precisasse ir para o hospital, que eu não pudesse ter a minha filha em casa ou que depois que ela nascesse, eu ou ela precisássemos de assistência hospitalar. Então Entendi. esse era o meu medo. Eu fui a primeira pessoa da minha família, sei lá, desde talvez as minhas bisavós, porque as minhas avós já pariram em hospital, a parir em casa, né? Então, assim, eu realmente lidei com muitos medos. Tem casos de morte na família, né? Em parto. E de terça para quarta eu tive um pesadelo, que eu tava toda entubada, assim, tava inchada, Ai, Deus. entubada. Daí eu falei, meu Deus, será que isso é pesadelo? Será que isso é medo? Será que é minha intuição? E eu cheguei em conclusão que era simplesmente meu medo. Então, eu conversei sobre os medos e eu fiquei muito segura que ia dar certo. Que eu estava pronta e que a história dos outros era a história dos outros e que eu estava construindo a minha história. Então, eu fiquei muito, muito, muito segura. E foi meio mágico, assim, Nanda, porque a minha gestação foi muito difícil. Eu tive vários desentendimentos com meu marido, mas a gente conseguiu ali no final tá em sintonia, né? E a gente teve uma relação sexual não pensando, vamos entrar em trabalho de parto.
Mas a gente teve, foi muito intenso. Eu acho que já foi intenso porque eu já estava ali, né, no começo. E daí eu tomei um banho longo e a minha bolsa estourou, assim, né? E eu tava na Nossa. dúvida, será que é bolsa? Será que não é? E um dos meus medos era não entrar em trabalho de parto, porque teoricamente foi isso que aconteceu com a minha mãe e por isso que ela precisou de cesárea. E logo depois eu comecei a sentir contração. Eu acho que ali, e eu fiquei achando, Nanda, até o expulsivo que era um pródromos. Então, Uhum. não, isso Ficava são achando, só não, não pródromos, é. são só pródromos, Uhum. mas já estava muito intenso, muito intenso. E realmente, assim, para mim, eu senti intervenções, coisas muito sutis. Por exemplo, eu não queria que meu marido ficasse cronometrando contração. Eu não queria falar para ele, ai, começou, terminou. Aconteceu comigo a mesma Eu me coisa. irritei Eu me demais. irritei. Eu falei assim, não, não dá. Para tudo. Eu falei pra ele, ou você fica aí nesse aplicativo, eu tô sentindo a dor, mas eu não consigo te falar o que que é. Ele falou assim, faz um sinal de beleza. Eu falei, que beleza o quê? Eu tô sentindo dor. Aí eu fui pro chuveiro, ele sentou no vaso. Daí ele media pelo meu grito. Então, quanto mais intenso tivesse o grito, daí ele fala, ah, agora tá terminando. Aí marcava. Aí, de repente, o aplicativo deu uma mensagem assim, ó. Vá para o hospital, vá para o hospital, vá para o hospital. Dele, meu Deus, mas eu acabei de começar a medir. Será que é verdade? Daí a enfermeira chegou e viu que eu tava com 8. Daí era para ir para o hospital mesmo, entendeu? Mas é isso, a gente não quer falar, entendeu? Não quer ficar E eu falando. acho que é essas pequenas coisas que a gente precisa pensar que são intervenções, por mais São. sutis que possam parecer. É. Então, a relação. Por que que o parto é um evento sexual? A relação sexual, imagina alguém ali. Você tá respirando de 5 em 5 minutos, com a respiração mais ofegante, significa que daqui a 2 minutos você vai gozar. É. Como que você vai parir assim? A gente já fica tenso porque o filho tá dormindo no quarto do lado. Já é uma intervenção psicológica. Imagina você lá, né? Tipo, pensando nesse caso. Então, realmente, assim, para mim foi muito gostoso parar em casa por isso, porque em momento nenhum eu também não pensei, ai, será que a minha filha tá na posição certa, não tá? E daí o meu marido foi falando no grupo, né, do parto, olha, tá de tanto e tanto tempo. Enfim, daí a doula falou, quando quiser eu posso ir. E eu acho que ela chegou umas 4 da manhã, Lara nasceu 6h20, ela foi a primeira a chegar. E logo depois, acho que ela fez a avaliação dela, né, ali vendo, sem fazer, claro, eu não tive toque, eu não queria toque, isso também foi algo muito legal de parar em casa, porque realmente você só deixa fluir e a fisiologia acontecer. Sim. E quando a enfermeira chegou, eu já estava ali no momento de transição para o expulsivo. Acho que foi ali que eu falei, meu Deus, eu tô parindo mesmo. Sim. Não Meu são pródromos, é verdade, sabe? E eu lembro de. Agora que eu não vou pro hospital mesmo, você pensou, né? Agora eu vou parir aqui. Não, mas isso para mim foi muito importante. Quando eu entrei, quando eu vi ali que a bolsa rompeu, que ainda não tinha certeza, porque como eu tinha tido relação sexual, ficou na dúvida, poxa, será que algum líquido, né, da relação, É. alguma coisa poderia ser, né, da minha vagina, enfim, de outras coisas. Eu falei, não, vai dar tudo certo e eu vou parir a minha filha em casa pela minha vagina. Eu tava muito segura. Então, acho que isso é muito importante a gente falar, Nanda, que realmente o melhor local para uma mulher parir é onde ela se sente mais segura, porque realmente esses hormônios vão fluir melhor. Mas eu também acho que, por conta da nossa cultura e dos nossos tabus, poucas mulheres entendem que é seguro e mais prazeroso a casa. Então, acho que a gente precisa falar, sim, sobre parto domiciliar. Sim. Até porque algumas amigas falaram, nossa, eu nem sabia que isso era uma opção, Luísa. Eu não sabia que se podia parir em casa, né? Sim, hoje em dia tem equipes, né, que atendem e tudo mais, mas a própria mulher ali, se ela tiver uma doula, ou se ela tiver um acompanhante, ou se ela tiver, né, preparada ali para aquele ambiente, ela pode ter em casa normalmente. Pode, sim. Antigamente era assim, né? Claro. Ah, mas morria muito bebê, morria mãe, morria isso. Tudo bem. A gente sabe que a cesárea veio para salvar vidas, né? Porque a Uhum. cesárea veio para salvar uma mãe que está tendo né, alguma coisa que pode levá-la para cesárea. Que bom, que ótimo que a Que gente tem. maravilhoso, né? Mas a mulher, se ela se sentir bem, ela pode ter onde ela quiser. Ela pode ter no rio, no mar, onde ela quiser. Pode. E acho que, assim, isso realmente de você ter em casa, no seu ninho, né? É. Você é muito louco, porque realmente o êxtase é muito grande, porque não tem interferência de
hospital, de luz, de ir para um lugar, ir para o outro. Então, assim, eu lembro que os dias depois do parto parecia que eu estava nas estrelas. Eu falo, né? Até o meu relato, que eu ainda não escrevi, mas eu escrevo muito sobre parir, né? Uhum. Tô, tem o segundo livro que vai ser sobre isso. Ai, que legal. Mas que eu falo que eu fui até as estrelas buscar a minha filha. E eu sentia que eu tava lá nessas estrelas ainda. Então a minha casa toda tava assim, uma atmosfera muito gostosa, sabe? Como se fosse uma proteção ali. E eu não sei como foi pra você, Nanda, mas todas as dificuldades desse pós-parto imediato que eu tive várias, né? Por exemplo, a amamentação foi muito difícil, eu sentia muita dor. Quando eu lembrava do meu parto e daquele êxtase, daquele prazer, e também eu também senti dor, mas de eu ter vencido e conseguido tudo isso, eu senti uma força, sabe? Assim, eu vou dar conta disso, eu Sim, sou muito maravilhosa, como é que eu sim, duvidei de mim todo esse tempo, sabe? sim. Acho que essa foi a sensação que ficou pra mim nossa, eu pari minha filha pela minha vagina, A Bruna não na te minha filmou, não, casa. né? A Não, eu fotógrafa. não conhecia ela ainda, mas Imaginei um ano. eu tive a Heidi, que inclusive ela não mora mais aqui em Curitiba. Porque isso tem que ser registrado, meu Hum, Deus. Qualquer parto tem que ser sim, registrado. É o momento da mulher, mas, gente, meu Deus do céu. e a Heidi Peters, ela fez, né, ela tava lá, ela fez um vídeo. Eu compartilhei um pequeno pedaço nas minhas mídias, para quem quiser ver, tem ali, tem um poema meu também. E tem o vídeo todo que eu, por enquanto, só compartilho com algumas pessoas, não por vergonha, mas é porque ainda é um momento muito íntimo meu. Sim. Eu ainda não terminei de escrever o meu relato de parto, então ainda tô absorvendo, são muitas coisas, assim, sabe? Para mim, eu fico emocionada porque parir me transformou demais, assim, sabe? E talvez, eu não sei, né, como que foi para você, mas quem vê de fora não imagina o que você está acessando. Então, por mais, eu tive muitas emoções expressas, assim, no meu parto, né? Eu chorei, eu gritei, eu ri. E talvez quem vê essas imagens, não sei o que que a pessoa pensa, mas eu estava num lugar muito meu e muito maravilhoso, sabe? A- Apesar de todas as dores, porque eu senti muita dor. Mas foi assim, eu não sei. Nanda, eu nunca usei assim ayahuasca, essas coisas, mas eu penso que seja 1000 vezes maior, sabe? Eu acho que é também, porque eu tive a sensação que eu tava. Como que eu posso te explicar? Por exemplo, em um momento eu dormia. Só que eu dormia de roncar. Quem que dorme de roncar num parto? Eu tenho um vídeo que eu tô assim, tipo, com a cabeça pra baixo e, tipo, eu tô dormindo. O meu marido, ele não acreditava, porque a hora que vinha a contração, parecia que tava despertando um leão, Hum, assim, tipo, sabe? Parecia que o corpo tava pedindo, né, pra despertar. mas eu acho que é isso mesmo. Só que onde eu tava? Que eu tava dormindo, entendeu? Então eu sentia, então vinha aquelas sensações e eu conseguia sentir junto com o meu corpo, né, o que tava acontecendo. É uma coisa muito É doida. muito Então eu doida. acho que é mais do que usar essas coisas aí, sei É. lá, esse chá louco. E quando eu passei, né, eu parei e falei, gente, que incrível, as pessoas precisam saber que incrível que é parir em casa. Mulheres que vocês tenham essa possibilidade, né? Pensem seriamente em ter seus partos em casa. Luísa, você foi muito corajosa. Eu queria o parto natural, mas eu fui para o hospital. Talvez um segundo passo, né, seria para mim, Uhum. seria um parto domiciliar, por saber, né, as sensações, tudo e tal. Não por ter controle, né, mas por saber que tá por vir ali de sentir, né? Mas você foi muito corajosa, porque não é para qualquer mulher um parto domiciliar, né? Isso que você falou de enfrentar os seus medos também não é para qualquer pessoa. Todas as pessoas têm medo. Medos, N medos de tudo, né? Da vida.
Depois que a gente se torna mãe, né, a gente tem, acho que mais medos ainda, Mais né? ainda, então enfrentar isso como, né, eu vou dar conta, eu vou conseguir. A tua mente focar naquele momento e tudo que você estava vivendo, muito maravilhosa. Foi, Meu Deus. foi maravilhoso mesmo. Eu vejo que foi uma grande preparação para minha maternidade e para a paternidade do meu marido, né? Então, como eu falei, eu fui a primeira mulher da minha família, né, dos dois lados, a primeira amiga também a parir em casa. Então, assim, claro que causa uma estranheza, né, nas pessoas. Sim, Nossa, parto em casa. Muitas pessoas não têm coragem de falar o que pensam, mas você vê, assim, no olhar. Então, assim, a gente já. Mas a gente estava muito unido, nós dois. Acho que isso é muito importante. Eu sei que nem todas as mulheres têm esse apoio, né, uhum, do parceiro, do pai da criança, mas homens, apoiem, né, a mãe do filho de vocês. E você ter essa segurança do parceiro faz toda a diferença. Ajuda o sim, parto a fluir, ajuda sim, você a ter um puerpério mais leve. Então, assim, a gente tava muito unido e tava, não, a gente vai dar conta, a gente vai ser em casa mesmo. E essa é a nossa maternidade, a nossa paternidade, essa é a nossa construção. Então, é, você já, né, tem um tom, assim, não, talvez eles sejam um pouquinho diferentes. Né? Então, é, de realmente falar, não, eu me banco, vai ser em casa mesmo. A gente falou sobre todos os cenários, todas as possibilidades, porque é algo muito tabu também, né, Nanda? muito. Falar sobre morte, mas a partir do momento que você fica grávida, a morte, ela tá conversando com você o tempo todo, Sim, né? É, você não sabe, pode acontecer alguma coisa com você, pode acontecer sim, alguma coisa com seu pode. filho, e É uma infeliz... força, né? O corpo tá fazendo muita força. É uma força gigantesca da mãe, do bebê, de tudo. Então, pode acontecer em qualquer parto. em qualquer Sendo parto, cesárea, sendo parto normal, em sendo. qualquer gestação, em Exato. pós-parto. Então, assim, eu acho que para mim foi assim, eu tô muito confiante. Claro, a minha gestação era de baixo risco, eu estava muito bem assistida. Então, estatisticamente, a probabilidade de dar algo errado era muito, muito baixa. Então, isso também falava para mim, né? Meu marido é de exatas, engenheiro, ele, não, não, a gente tá muito seguro, é muito mais seguro que um hospital. Mas claro que você fica pensando, né? E Sim. se? Então, acho que isso é algo que a gente também tem que trabalhar na nossa gestação, na nossa maternidade, é o que é medo e o que é intuição. Porque eu É. tenho uma grande amiga que fala que quando ela estava gestante, ela intuiu que ela ia precisar de uma cesárea. E ela mudou a médica justamente pensando nisso, e no fim foi uma cesárea. Então, assim, não, não tem certo e errado, né? Se a Sim. gente realmente confiar na nossa sabedoria, na nossa força, eu acho que isso é uma grande lição para nossa maternidade. Imagine que a gente é mulher, né? Vem desse lugar do feminino. A gente vem dessa ancestralidade, né, feminina, do poder que as mulheres tinham antigamente, tinham muitos filhos e tinham, né? Então a gente vem dessa história, a gente carrega isso. A gente, né, vai gestar um bebê, vai parir esse bebê, vai cuidar, a gente vai amamentar. Tem tantas coisas que uma mulher, né, é capaz de fazer. E aí você vem e olha isso, né? E pensa, como é que a gente não tem força? A gente tem. Só que é aquilo que você falou. Será que é medo e será que é intuição? E eu acho que a gente não ouve muitas vezes a nossa intuição. Tanto para tudo, para os Uhum. nossos filhos, a gente fica presa à informação e intervenções Sim. externas, E daí a né? gente acaba tomando decisão mais baseada no medo e no externo, né? Porque foi algo que eu conversei muito comigo. Não, mas se eu não quero parir no hospital, por exemplo, né? Se eu quero parir na minha casa, por que que eu vou para um hospital só para agradar? Porque eu acho que vai agradar algumas É, pessoas, por exemplo, porque algumas das pessoas, talvez, da minha família fiquem mais tranquilas, né? E é muito legal a gente ter essa força, essa confiança, porque depois as pessoas relaxam também, né? Elas veem, sim, nossa, deu certo. deu A ideia louca certo. desses malucos deu É. certo. Pariram em casa e deu tudo certo. E se pensar um parto domiciliar assistido, ele vai ser melhor assistido que muitos partos hospitalares, né? Porque eu tinha ali duas profissionais da saúde olhando só para mim e para minha bebê o tempo todo, né? Sim, exatamente. E é bem isso, né? A família fica enlouquecida com as mulheres que querem ter parto normal. Não, não vai dar certo, você é doida.
Ô, Luísa, vamos fazer mais um mitos e verdades? Vamos. Mito ou verdade? É possível... Não, esse não. Mito ou verdade? A mulher pode se masturbar na gestação, parto e pós-parto? Com certeza, com certeza. Masturbação já é um tema muito polêmico, né? Quanto que a gente, desde criança, começa a descobrir o nosso corpo, escuta não toca aí, e acha que, né, Sim, a nossa vulva, o nosso clitóris são partes proibidas do nosso corpo. Então, assim, é muito benéfico sentir prazer em todas as fases da vida. Gestação, se toquem, né? Mulheres se toquem. No parto pode ser sim uma forma natural ali para você sentir menos dor e sentir prazer, né? O parto orgásmico que a gente falou aqui antes, ele não necessariamente precisa ter uma mulher se masturbando, uhum, mas favorece, né, o prazer. Então, sim, se você quer, manda ver, né? O que eu penso é que o modelo da nossa assistência talvez não propicie tanto isso, né? Porque é, não é tão fácil você se masturbar na frente de outras pessoas. sim. Como é que você vai estar ali? A doula tá te olhando, a médica tá te olhando, o pai tá te olhando. Não é tão simples, mas de repente, se essa mulher consegue, né, em algum momento ter essa Sim, privacidade, sim. É pra gente pensar na nossa assistência, né? daí a médica vai falar: ah, você foi lá se masturbar. Né? Não, brincadeira. Talvez, mas por que não, né? Por Sim, que não? Talvez a daqui a gente tem alguns essas anos a gente questões. veja que o modelo de assistência também está longe de ser o melhor que pode, né? É, Então, eu acredito que com o passar do tempo a gente vai evoluindo e melhorando, né, sim. essa assistência ao parto. É muito legal isso. E a gente tem que levar essa informação, porque as mulheres elas criam esse tabu na cabeça, Uhum, né? Ah, eu não posso fazer isso porque eu tô grávida, sim. né? Eu não posso fazer Claro, a não aquilo. ser que você tenha uma contraindicação, Ah, né? sim, sim, Por uma gravidez de risco, seja, mas a maioria das mulheres vão poder ter vários orgasmos durante a gestação, na hora né, e no pós-parto também. Você também pode se masturbar ali, né? O que a gente falou, mães gozam, mães se masturbam, mães têm uma vida sim, sexual ativa. Ou deveriam ter, né? sim, com certeza. Todas as mulheres, né, têm esse direito. Ô, Lu, e o que que é normal no puerpério, né? Ter muito ou pouca libido? O que que é normal, assim? Olha, Nanda, Depois que passa tudo, pariu, gestou, pariu, veio o puerpério. isso também vai depender muito de mulher para mulher, né? Mas eu já conversei com mulheres que ficaram assim, meu Deus, não vejo a hora, né, de passar a quarentena. Tem gestante que é bem fogosa e tem gestante que não é. E tem mulher que no puerpério consegue, já passou a quarentena, não vejo a hora. E tem Aham, mulher que demora um ano. que demora. Se É, a gente pensar, né, fisiologicamente, a gente tá ali para manter uma vida que já existe. Então, tá tudo certo se você está com pouca ou nenhuma libido, né? Lembrando que libido também não é só vontade de fazer sexo, né? Então, nenhuma libido. Não, alguma libido você vai ter, mas talvez essa libido não seja toda para a questão sexual. E também a gente tem a questão da privação do sono. Então, muitas vezes você conversa com algumas mães e falam: Nossa, a minha libido estava mais alta ali nos 2, 3 meses do que agora que a minha filha está com 1, 2, 3 anos, porque a exaustão vai acumulando, né? é. Privação de sono, né? Tudo. Meu Deus. Tem muita coisa, né? É muita coisa envolvida. E rede de apoio também, né? Porque até para você ter uma vida sexual ativa, você precisa de uma rede de apoio, né? De pessoas que Sim. fiquem com seus filhos, de pessoas que deixem você descansar, porque para você ter vontade de fazer sexo, você também precisa dormir. Então é muita coisa realmente envolvida. Mas o que eu acho que as mulheres precisam saber que elas são normais, que não é uma questão, claro, pode ser uma questão hormonal, de precisar de alguma coisa, mas no geral você só precisa aceitar aquele momento de vida, né? Se a gente pensar a expectativa, alinhar a expectativa. O pós-parto, lembrando que esse pós-parto, não estou falando só dos 40 dias, né? Sim, é. Da quarentena, a gente ele, fala. ele não é um momento de ápice de vida sexual, né? Para a maioria das pessoas. Se é para você, tá tudo bem também, mas para a maioria das pessoas, porque você tá se adaptando ali àquele bebê, que pode ser o primeiro, segundo, terceiro, quarto, enfim. A logística tá cansada,
geralmente o homem também está cansado, o homem, né, que Sim, exerce a sua paternidade também cansa. exatamente. Então, essa divisão, né, dos papéis, enfim, e o que dá para fazer. Se você tem uma rede de apoio, ótimo. Mas se você não tem, então, de repente, essa mulher procurar, né, ter uma rotina, para que ela tenha esses momentos com ela ou com algum outro parceiro, né, ou parceira, enfim. A gente se abrir para esse olhar, né, para esse mundo, né, esse universo da sexualidade que tem tanta coisa para a gente falar. Meu Deus. Foi depois do maternar que você recebeu esse chamado para trabalhar com mulheres assim, se inspirar? Como é que. Na verdade, já foi antes, Nanda. A minha história, né, com esse trabalho com as mulheres começa aí quando eu tinha 26 para 27 anos. E depois de 15 anos tendo muita cólica menstrual, assim, de eu desmaiar, de eu vomitar, de eu passar Gente, eu mal. fiquei chocada com o teu relato ali, porque eu falei, meu Deus, endometriose. Eu, né, tenho endometriose crônica, não cura. E como é que você tá fazendo agora? Porque depois da bebê. Então, pra mim, melhorou muito. Assim, depois que Mas você usa algum contraceptivo? o meu contraceptivo é o cansaço. Ai, Não, gente. por causa da endometriose, eu digo, né? Não para engravidar, assim, mas para controlar, porque é difícil. A É, endometriose é crônica, não tem cura. Ela inflama e com a menstruação. Você é, tá menstruando, en- ela vai inflamar. então, na verdade, esse é um assunto polêmico, né, Nanda? Assim, então, só para contextualizar o que eu vou falar. Então, aos 26, 27 anos, eu descobri que eu tinha endometriose, porque eu passava por médicos, passei por muitos médicos e sempre falavam que eu era fresca, né? Ou que eu era muito sensível à dor. Então, quando eu descobri que, nossa, eu não sou louca, né? Uhum. Tem um nome pro que eu tô vivendo, eu fiquei muito revoltada, porque eu passei por muitos ginecologistas, muitos dos considerados os melhores aqui de Curitiba. Falei, poxa, como que eu deixei todo o meu poder para eles? Então, eu fui estudar sobre saúde da mulher, fui me aprofundar, foi quando eu entrei nesse universo, e eu fui ativista também do direito das mulheres com endometriose por muitos anos. E foi muito triste também tudo isso, porque você vê muitas mulheres sofrendo. Então, assim, Nanda, é controverso. Por exemplo, endometriose não tem cura, isso é controverso, mesmo Uhum. na ciência. Então, quando você vai estudar, você vê que tem muitas teorias de como existe a endometriose. Uma daquelas teorias é da menstruação retrógrada, né? Que ela Aham. volta e é por isso. E, na verdade, provavelmente essa teoria ela não faz mais, não é que mais faça sentido. Pelo que eu estudei, é que mais faz sentido é que a gente nasce com esses focos, que é a Uhum. teoria mulleriana, e que em algumas mulheres esses focos doem, outras não. Também assim você não sabe disso, porque tem mulheres com endometriose profunda que não sentem dor. Tem mulheres com endometriose de grau 1, 2 que sentem muita dor, que é o meu caso. A minha endometriose não é profunda, mas eu sentia muita dor. Então, depois da minha gestação e do meu parto, eu voltei a menstruar muito cedo, com 60 dias de parida. Nossa, mesmo Mesmo amamentando. amamentando, Nossa. exclusivamente. Né? Só, a Lara não mamava, só mamava comigo, né, no meu peito, então não teve forma, não teve chupeta, não teve nada disso. Uhum. E para mim, depois dessa gestação e desse E mesmo parto, assim você menstruava, viu? Né? sim, Porque geralmente quem amamenta não menstrua tão é rápido assim. para ver como o corpo é uma caixinha de Sim. surpresas. E o que eu falo, né? Se você não quer engravidar depois que pariu, não conte com amamentação exclusiva, porque você não sabe quando vai voltar ali a sua ovulação, né? Você pode Exatamente. engravidar antes de menstruar, né? Algumas mulheres acontecem isso, né? Não sabem que estão ovulando, engravidam e Sim. emendam uma gravidez na outra. Então, para mim, Nanda, no meu caso, a gestação e o parto mudou muito. Hoje eu tenho, não sei, assim, pouquíssima dor, às vezes eu não tenho dor. O ciclo ainda é intenso, eu fico cansada, mas eu não sinto a dor que eu sentia antes. Para você ter uma ideia, muitas vezes, né, não sei se aconteceu isso com você, mas ia pro hospital, tomava remédio na veia, Meu e mesmo assim a Deus. dor não passava. Fabrício, você coloca um pouquinho de água para mim, por favor? É, Também, Fê. eu não. É, já acabou essa também. A gente, na verdade, eu tinha uma. Eu não tive um acompanhamento da endometriose, né? Então, eu ia na ginecologista normal, fiz videolaparoscopia, tudo. Só que eu sentia muita dor. Mesmo ainda depois voltando, né? Depois da cirurgia ainda foi voltando, voltando.
Então, assim, quando eu ia menstruar, eu já pensava assim, ai meu Deus, vai começar. E era uma dor, sabe? Que vinha assim Você e faz a tua ficava vida toda em volta em disso, volta da né? Seus dor. compromissos, ah, meu Deus, não vou conseguir assumir tal coisa porque eu vou estar com dor. Era exatamente assim, eu ficava pensando na dor que eu ia sentir. Porque eu já sabia que ela ia vir e vinha. Então, assim, era. Obrigada, Fabrício. Então, era assim, vários momentos. Eu ficava com muita dor e tomava cartelas e cartelas de remédio. E o remédio, Ele por mais passa por forte um que tempo, seja, depois ele, tipo assim, sim. ameniza um pouquinho, daí volta tudo. É E assim. Nanda, foi esse despertar, assim, porque assim como você, eu também sentia muita dor, e só quem sabe o grau dessa dor, né? É. Tipo, que é uma dor excruciante, que pega, é uma dor física mesmo, mas claro que o nosso emocional também é atingido. Mas depois disso, de ficar 7 anos nesse ativismo e conversar com muitas mulheres que sofriam, o- como nós aqui, Sim. eu falei, poxa, como que eu vou conseguir ajudar essas mulheres, né? Eu estudei ginecologia natural, eu estudei medicinas orientais, eu estudei muita coisa. E eu chegava à conclusão que era muito difícil você ter uma resposta para uma única mulher de todas as linhas, né? Porque daí tem uma linha do ativismo que fala que a cirurgia correta, porque a cirurgia provavelmente que você fez foi a que eu fiz, que não Pelo é, umbigo. é que não é a questão de por onde, mas a técnica, né? Porque Ah, tem várias técnicas e eu isso fiz uma que cauteriza. então, não é a mais indicada. A mais indicada é de excisão, que é uma técnica parecida com a cirurgia de câncer. E pouquíssimos médicos no Brasil fazem essa cirurgia, têm essa habilidade cirúrgica, né? Enfim, daí você vai por muitas linhas e fala, gente, assim, a maioria das mulheres estão muito ferradas, né, Nanda? Porque eu conversava com mulheres de várias condições sociais e financeiras, eu pensava, poxa, se eu aqui em Curitiba com acesso, né, a bons médicos, com família, né, com uma estrutura básica, Sim. imagina as mulheres que não têm essa estrutura, né? Inclusive, tem muitas histórias tristes, inclusive de suicídio. Eu ficava pensando, nossa, é muita tristeza, é muita dor. Pessoalmente, eu já não aguentava mais. Eu tava ali no fundo do poço e cavei mais um poço e fui mais profundo, porque daí você sente dor, você não tem vida sexual também, Sim. né? Mas social. E eu perdi emprego por conta disso, Porque daí você relacionamentos. tinha Sim, daí dor. você não consegue trabalhar. Em uma época eu era autônoma, eu trabalhava 3 semanas por mês e uma semana não trabalhava, mas claro, né, isso afeta tudo. Sim. O meu relacionamento, né? Quando eu conheci o meu marido, a gente ficou 1 ano sem ter relação sexual com penetração por conta da minha dor. Então, assim, Nossa. foi muita luta, Sim, luta em cima de luta. luta em cima de luta, né? Porque acho que realmente, porque assim, na época ele não era meu marido, mas realmente ele estava muito interessado ali naquela Sim, relação, porque realmente não é fácil você se relacionar com uma pessoa que tem esse problema físico, eu também não queria ter isso, né? Então, sim. assim, eu falei, poxa, eu não aguento mais só lidar com dor e sofrimento, eu não sei mais o que fazer. Falei, se eu não posso ajudar as mulheres a sumirem com essa dor, eu vou ajudar as mulheres a pelo menos terem mais prazer, a se conhecerem mais, e eu vou ensiná-las E como que alguns você caminhos. conseguiu, assim? Porque no meu caso eu tive que colocar DIU, né? Depois para eu dar uma amenizada, para não menstruar mesmo, porque a menstruação que causava isso em mim. No teu caso, o que que você fez, assim? Então, Nanda, eu fiz a cirurgia de laparoscopia. Infelizmente, depois da cirurgia, eu senti ainda mais dor, né? Depois eu Ai, fui descobrir que eu fiz a cirurgia dessa técnica que não é a mais essa que indicada, eu fiz no caso, que é. provavelmente, né? Então, assim, daí você tem mais. Esqueci, mas quando gruda tudo, aderências, né? Aham. Eu tava no fundo do poço, realmente, assim. Então, o que eu fiz foi ficar sem menstruar. Eu tomei, acho que a Lorena. Esqueci o nome do Uhum. médico, do remédio na. Gente, ó, mãe no purpério, tá louca aqui. Mas enfim, eu tomei o primeiro remédio que era específico para mulheres com endometriose, realmente para pausar a menstruação, e foi assim que eu vivi por 5 anos. Uhum. Nesses 5 anos eu não me relacionei com ninguém, nem nada, gente. Eu realmente fiquei solteira, solteira, solteira. E não é só por tudo, né, Nanda? Eu tava depressiva, eu tava com dor, eu tava ali sobrevivendo mesmo. Daí quando eu conheci
O meu marido, a gente começou a namorar, eu comecei a fisioterapia pélvica me ajudou muito nessa questão da dor da relação sexual. Uhum. E eu comecei a estudar também ginecologia natural e medicinas orientais. Foi quando eu tomei a decisão de voltar a menstruar. Mas foi muito difícil. Eu só tomei essa decisão porque eu podia, na semana que eu estava menstruada, não fazer nada. Então eu ficava em casa, não fazia nada, Nanda, porque você sabe a dor Sim. que é. E parecia que cada vez eu sentia mais e mais dor. Com tudo isso, eu tive que falar, não, eu não consigo mais continuar com o ativismo, porque eu não tô bem, eu tô deprimida, eu não tenho forças nem para me ajudar, quem dirá para ajudar outras mulheres. Sim. E comecei a me aprofundar nessa questão do prazer, né? E acho que 1 ano depois eu engravidei. E na gravidez, assim, apesar de todos os sintomas que eu tive, várias coisas já melhoraram. Só daí eu falei, nossa, faz 9 meses que eu não tenho uma cólica menstrual, porque eu tinha cólica da Nossa, a gestação, né? gestação pra mim, a médica falava, Fernanda, você vai curar quando você. Curar não, né? Você vai amenizar quando você estiver grávida. Porque o teu corpo vai falar, ai, respirei, agora eu não menstruo mais. Então É, era a assim, eu não sei sensação. se você sentia muita dor na lombar também. Eu De, sentia mais a dor pélvica, abdominal, sei lá, era uma coisa e daí, esquisita. mas na gestação, para mim, nesse ponto foi Ai, muito bom. E eu tive, talvez, né, cada caso é um caso. Eu acho que também quem tem cesárea, como vai ter mais aderência, pode interferir nessa questão da dor também. Mas para mim, o gestar e o parir me ajudou muito na questão da dor, muito mesmo. Mas eu confesso que eu ainda tenho vários gatilhos dessa época, sabe? Então eu vejo aqui no aplicativo mais ou menos, provavelmente vou menstruar daqui a 7, 8 dias. O coração já começa meio a palpitar, que compromissos eu tenho, que compromissos eu não tenho. Mas eu tô me reeducando nisso, porque agora realmente a menstruação ela está bem mais leve. Mas eu não sei, assim, ainda foram muitos anos, né? parece que vai voltar, assim. E eu acho que a gestação, ela dá uma, né, uma segurada geral no Uhum, corpo ali. A menstruação não, a gestação, né? uhum. Então, acho que dá uma segurada no corpo, assim, de você pensar, ai, né, eu não tô menstruando, talvez diminua, não sei, alguma coisa que acontece, né? A gente teria que trazer um especialista de endometriose aqui para falar. Até É, tem uma médica que eu tô querendo trazer aqui para uma enquete para falar sobre isso. Porque não tem várias questões, né? tem muitas Cirurgia. questões. Olha, eu não vou falar que eu estudei muito sobre endometriose, né? Tanto que eu precisei me dissociar um pouco disso por questão emocional mesmo. Sim, Mas eu vou falar a verdade, a maioria dos profissionais, eles não sabem. Realmente, a endometriose é um buraco muito fundo que é. poucos profissionais realmente E entendem. são pouquíssimos, né, que tratam endometriose, muito pouco. Ah, os Muitos. ginecologistas, eles, né, têm essa linha ali um É. pouco, mas não é especialista naquele Uma assunto, semana né? antes da pandemia, eu fiz uma consulta com um médico em São Paulo, que fazia essa técnica que eu disse, né, de excisão. Eu cogitei a fazer cirurgia com ele lá em São Paulo, mas daí veio pandemia e eu engravidei, enfim, né, Uhum. não rolou. Mas Você é daquele realmente, vídeo lá, né? Aquele meme da internet. O que que você fez na pandemia? Filho? Fiz filho. foi isso. Ô Lu, me fala uma coisa, a gente colocou até aqui, né? O que que é o livro Prazer das Mulheres? Que aí você falou que você, depois dessa tua trajetória, né, de endometriose, de dores, você foi buscar dar mais prazer às mulheres, né? O que que é esse livro? Esse livro me marcou muito, assim, porque tem um momento que a autora fala como seria se o parto domiciliar fosse uma realidade, como que isso impactaria o nosso próprio prazer. E aquilo eu falei, gente, como assim? Então pensa, como seria se a gente nascesse numa cultura que paria normal, que a gente vê as nossas mães, nossas tias, nossas Todo mundo amigas parindo. parindo, e que o parto não é aquela tortura cheia de violência obstétrica e que inclusive pode ser prazeroso. Sim. Como seria se a gente crescesse sabendo que a gente pode parir, independente de algum momento da vida a gente decidir ser mãe ou não? Porque a gente vai acreditar no nosso corpo, a gente não vai temer o nosso corpo, né, Nanda? É muito cruel com a gente, né? Porque se a gente pensar, a gente passa aí adolescência, juventude com muito medo de engravidar.
bloqueando muitas vezes essa ovulação, né? Porque quando a gente toma anticoncepcional, outros métodos, a gente bloqueia a ovulação, que isso tem uma Muito. causa muito, muito séria para a nossa saúde, né? Porque, enfim, a ovulação é estrela aí, então realmente eu sou muito pró as mulheres ovularem. E daí depois a gente quer engravidar e muitas vezes a gente descobre que não é tão fácil assim engravidar. Muitas mulheres ficam anos tentando engravidar e tudo isso impacta no nosso prazer e a forma como a gente se enxerga. Então, assim, essa força que você sentiu também quando pariu, a gente já deveria nascer num ambiente propício a isso, né? Nós somos mães de meninas. Então, eu quero É, que as nossas filhas cresçam acreditando em si, que elas sejam respeitadas, que elas não exato. tenham medo de sentir prazer, que elas possam sentir prazer, que elas escutem que, nossa, a mãe delas pariu elas, sabe? E que as mães. É um, Nando, eu fico assim, sabe? É difícil encontrar as palavras, assim, mas realmente a gente pensar que sexualidade tem tudo a ver com parto. E a forma como a gente trata as mulheres nesse momento tão sublime, que a gente está ali entre dois mundos, que a gente está entre, né, assim, vai lá, que nem eu falo, assim, que eu fui para as estrelas buscar essa minha filha. E se a gente tá ali desrespeitando as mulheres nesse momento, como que isso não vai impactar a nossa Você autoestima? respeita o corpo dessa mulher, a alma dessa mulher, né? Você desrespeita a escolha e desrespeita o fato dela ser mulher e estar parindo. Então, tem vários desrespeitos com a mulher, né? Já é colocado na nossa cabeça que, né? Ai, o engravidar, É isso um tem. pecado, é um castigo quase. O parto é um castigo para a mulher que transou, quase É, e isso. você tem uma coisa assim que, né, é feito na tua cabeça, você já nasce mulher, você já nasce com isso, assim, parece impregnado. Que não pode, que não dá, que gestar é difícil, que é isso, que é aquilo. Tem várias Muitas questões. questões, né, Nanda? Pensa, a gente que é mãe de menina, como que a gente aborda a menstruação com as nossas filhas, né? É. E tem Porque, mais isso ainda, a menstruação, a relação. porque na maioria das vezes, né, conversando com mulheres, a partir do momento que você menstrua, ninguém te instrui em que é menstruar, o que é um ser cíclico, o que É. significa ovular, como que isso vai influenciar na nossa produtividade, na nossa autoestima, né? O quanto isso geralmente é não, agora você menstruou, cuidado, pode engravidar, se cuida. O médico às vezes já dá um anticoncepcional para a menina de 12, 13 anos, ela nem tem a chance de se descobrir como mulher, de sentir essas nuances, né? Porque falar que mulher fica louca na TPM, tudo não, a gente não fica louca, a gente simplesmente precisa desses espaços que a É. gente não muitas vezes não consegue ter. Então, assim, o quanto que a gente não honra essas coisas relacionadas intimamente a nós mulheres. Então, menstruar, parir, amamentar, né, coisas que podem ser muito boas e prazerosas. Sim, a gente buscar isso, né? Onde está o prazer, né? Em gestar, em ser mãe, relação sexual, em gestar, em parir, em ser mãe. Onde está o prazer, né? Nessa sexualidade da feminina. Exatamente. Eu fico imaginando como seria se no mundo, quando as mulheres se descobrem grávidas, elas já soubessem de tudo isso, elas não precisassem ficar lutando, porque é uma luta para você parir com dignidade. Eu não tô nem falando com prazer, eu tô falando com É, dignidade, né? Então, se a gente já. Ah, não, eu sei que parir não é uma luta, eu sei que eu posso, eu não temo o parto, porque eu não temo o meu corpo, eu não temo os médicos, né? Porque os médicos são muito importantes, mas muitas sim, vezes também destroem, né, esses momentos. Então, assim, eu demais. confio nisso, porque hoje, sinceramente, eu não confio nas entidades médicas cegamente, né? Você tem que ter esse discernimento que você que é dona da sua saúde, você que é dona do seu parto, você que é dona da sua vida. Foi isso que eu aprendi, Das escolhas, né? descobrindo que depois de 15 anos passando por vários médicos e dizendo amém para tudo que eles falavam, eu falei, peraí, por que que eu acreditei mais naquele médico do que eu? Porque, sei lá, ele tem um diploma que eu não tenho, porque a sociedade fala que essa pessoa é mais importante. É. Então, a gente ter esse discernimento e realmente É autocrítica, né? A gente olhar e falar assim, não, peraí, mas se eu tô acreditando em tudo, o que que tá acontecendo, né? E você pensar, é você pensar. A gente tem que ter
essa habilidade, né? Eu penso e eu, né, o que que é escolha, o que que é pensamento, o que que é certo, o que que não é, e eu vou na minha linha de raciocínio, o que eu acredito, tem base, tem valor, tem princípio, tem muita coisa envolvida. Então não é simplesmente alguém chegar e falar para você o que você tem que fazer e pronto, acabou, porque aquilo é o certo. Ah, Uhum. porque tudo bem? A gente vai levar em consideração, né, que estudou, que toda tem essa bagagem, mas tem experiência. Eu fui atendida por uma pediatra que não era mãe. E ela não teve o mínimo de empatia de olhar para mim e me acolher num momento que eu estava desesperada. Ela simplesmente falou assim: faça seu papel de mãe, que eu faço meu papel de médica. Ela não é mãe. Então eu olhei para ela, ela me falando isso, não sendo mãe, sendo uma médica, né, que ali para mim ela estava se colocando num papel de, sei lá, não me acolheu, ela não sentiu verdadeiramente o que deveria ser feito. Então, é eu ter esse olhar. Não é porque é médico que, Uhum. né, vai poder jogar lixo no meu quintal e pronto, entendeu? Exatamente. E aquilo Não, que a gente falou da intuição, né? Porque, poxa, se tem uma vozinha falando, não, essa não é a exato. pediatra certa para minha filha, busca outra pessoa. Né? Se não é o obstetra certo, E vai aí a para gente outro. entra nisso, né? Menos protocolo, mais conexão e mais autonomia para essas mulheres. Com certeza, né, Nanda? Eu vejo muito, por exemplo, gestante, né? Hoje parece que você, além de ter que ir para guerra para parir, né? Porque é muita informação que você tem que ter, contratar a equipe certa. A gente sabe que o cenário é muito violento, tem muito protocolos, então tem que fazer a físio. Eu fiz, recomendo, mas assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que comer não sei quantas tâmaras, e assim a gente esquece que, poxa, a gente realmente acredita que as mulheres têm esse poder de parir? Né? É, Então, assim, de você, durante a sua gestação, já estar conectada com o que você deseja, né? Então, assim, eu tô sentindo uma dor. Poxa, presta atenção pro seu corpo, que movimento que ele tá pedindo. Porque se você se deixar fluir é, e se permitir, durante a gestação, você ser a, a, a grande diretora ali do seu corpo, da sua vida, vai ser mais fácil no seu parto. Claro, a gente pode saber, olha, pode parir assim, assado, mas no momento ali, você que vai saber, ninguém mais vai poder saber o que você está sentindo. Então, realmente, não, eu sei que eu tenho que ficar assim, porque eu estou sentindo, não importa é. o que diga os artigos científicos, o que diga a minha doula, a minha enfermeira, a minha obstetra, né? Então, assim, de realmente a gente sentir prazer. Então, assim, não quero comer tâmara porque não gosto de tâmara, Sim, né? O nosso prazer importa, mas eu vou comer, não sei, cenoura porque amo cenoura, sabe? E isso vai ser, e talvez seja aquela cenoura que seu corpo esteja precisando, muito é, mais do que a tâmara. Mesma coisa de sexo, né? Ah, tem que fazer sexo para entrar em trabalho de parto. Não, faça sexo porque você quer se conectar com o seu parceiro, com a sua parceira, porque, ai, né, a gestação ali já é um é. momento tão tenso, você quer um Exatamente. respiro. Exato. Ô Lu, e essa cobrança da estética, né? Isso atrapalha demais a nossa sexualidade, essa conexão, assim, com o que a gente tem com o sexo verdadeiro, né? Demais, né, Nanda? Ainda mais assim, a mãe no pós-parto, né? Porque eu vejo assim, ai, gestante é linda, maravilhosa, né? Aquele barrigão, todo mundo mima e fala, nossa, que linda que você tá. Por mais que você esteja inchada, eu fiquei, meu Deus, fiquei muito inchada na O minha meu não cabia gestação. nenhum sapato no meu pé. Eu ouvi, o meu cabia só o Crocs, O meu era só o chinelo. 3 números maiores. Ai, ai, mas daí eu penso assim, pra gente olhar pro nosso corpo, né, todas as fases da vida, mas vamos colocar aqui no pós-parto. Você vai olhar para esse corpo, não importa se você tá 2 dias pós-partos ou 20 anos, né? Porque a partir do momento que a gente tem o parto, a gente vai ter esse pós-parto para sempre. Mas olha pro teu corpo, respira, se conecta com esse corpo e pergunta: Nossa, corpo, eu tenho tratado você bem? Olha só, você gestou, você criou uma pessoa do zero. É, Você pariu, tenha sido pela sua vagina, pela sua barriga. Né? Tenha você a cicatriz da cesárea, a cicatriz da laceração. Você amamentou, ou não, né? Se não deu certo, mas tipo, de honrar esse corpo e falar, nossa, corpo, você é incrível. Olha essa estria aqui, né? Às vezes eu tenho umas estrias, uns sulcos profundos aqui aham, da barriga, da gestação. E às vezes eu acaricio ele e falo assim, nossa, Vendre, que perfeito que você é, porque essa estria significa que eu criei uma vida, que eu sou mãe, que eu me transformei.
É quase como se fosse uma testemunha de todo o processo e reviravolta interna que a gente passa, né? É tão grande assim, a maternidade, a impressão que eu tinha quando a minha filha nasceu, eu falei, gente, eu sou uma outra pessoa e É. ninguém tá entendendo que isso tá acontecendo, né? Alô, agora eu sou mãe, né? Eu preciso que vocês entendam o que está acontecendo comigo. E se você olha, talvez, para aquela estria, para, enfim, aqueles quilos a mais, quilos a menos, músculos a mais, você lembra que esse foi o processo, né? Eu, assim, tinha a perna toda definida, sou bailarina e tal. Daí eu olho para minha perna e falo, gente, cadê aqueles músculos, né? Eu cheguei à conclusão que eu deixei esses músculos na viagem que eu fiz do parto. Que eu fui lá para as estrelas e foi o preço que eu paguei ali, deixar um pouquinho de músculo e tá tudo certo. Porque se a gente fica muito tempo pensando, ai meu Deus, tô com 1 quilo a mais, tô com estria, sem pensar no corpo funcional. Porque eu acho que o corpo funcional a gente tem que pensar assim, né? Tipo, Sim, tô com diástase, vou fazer a fisiopélvica porque vai aumentar a minha qualidade de vida. Mas da gente honrar e ver que, cara, esse corpo novo, ele é incrível, maravilhoso, perfeito e menos protocolo também, porque quanto mais tempo a gente fica ali, vou fazer esse procedimento, vou fazer aquele, é menos tempo com o bebê, é menos tempo de é. descanso, é mais minhoca na cabeça, né? Então, assim, não sei, tá com alguns quilos a mais, não emagreceu tão rápido quanto a pessoa, compra roupa nova, compra uma roupa bonita, né? Ou às Sim. vezes ao contrário, a mulher emagrece demais, né? Também acontece, algumas mães assim. Então, de se aceitar que aquele é um momento e de ver como que a gente fala com o nosso corpo, né? Porque foi algo que eu pensei muito. Nossa, eu sou mãe de menina, não adianta nada eu falar agora, ai, filha, você tem que se amar. Se eu me olhar no espelho e falar, ai, como eu tô feia, né? Ai, essa gordura aqui. Então, não, é verdade, eu tô com uma gordurinha aqui, o meu abdômen tá mais flácido, tá Flácido, molinho, mas é. tudo bem, ele pariu uma criança, gestou uma criança e eu amo esse abdômen, eu amo esse corpo que eu sou, porque eu amo a mulher que eu me tornei. Então não tem como a gente se dissociar uma coisa da outra. Eu acho que a gente, enquanto sociedade, né, Nanda, a gente precisa lembrar as nossas Sim. amigas, sejam elas mães ou não, que o corpo delas é um instrumento de prazer, o seu instrumento de prazer. E se você foca só no estético, claro que a E gente quer se tem essa sentir. questão, né? Tem muita. Nossa, que eu já escutei, ai, não vou engravidar porque vai estragar o corpo. Ai, gente, pelo amor de Deus. Estragar o corpo? Como assim? Você É o tá gerando. ápice, né? É Você o tá ápice gerando da uma vida. sexualidade. Ué, se vai pra academia, você vai fazer isso, recupera, faz depois, entra na dieta, vai lá na academia, faz. Mas, gente, estragar o corpo, como é que eu falo que eu tô gerando um bebê e eu tô falando que eu estou estragando o meu corpo? Isso não existe. Você tá transformando o seu corpo, né? Exato. Você tá se desconstruindo para se reconstruir, Você tá né? vivendo o ápice da sua sexualidade, né? Porque a relação Exato. sexual, o ápice dela é você estar grávida. Então, realmente é muita força que a gente tem. E da gente realmente aprender a filtrar, né? Porque tem muito comentário sem noção que a gente escuta, né? Muito, muito. Então, assim, pessoas sem noções vão existir, né? É, Mas, assim, tipo, de realmente, olha, você pensa, uma mulher que gesta, pare, amamenta, ou que não amamenta, mas enfim, eu acho que isso é realmente ser o ápice da deusa, né? Assim, tipo de, uau, somos sim. muito A mulher, ela já maravilhosas. tem vários, né? São várias caixinhas de poder que os homens não têm. Então, parir, gestar, amamentar. Um homem nunca vai saber o que é isso. Desculpa aí, né, Fabrício? Fabrício já tá quase dormindo, né, Fabrício? Mas a gente pensar assim, eu nunca. Os homens, eles não têm esse poder, né? Não tem uma caixinha que ele vai pensar assim, a mulher vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Então, e a gente pensar o que que é o libido do homem, né? O libido do homem para nessa parentalidade, né? Que ele tá ali adquirindo agora. Como que faz, assim? O que que Nanda, esse pode. é um ponto muito importante que eu não vejo muitas pessoas conversarem, né? Então, assim, o homem que exerce a sua, né, paternidade, ele vai estar, assim, muito exausto. Primeiro que ele, Sim. ele vai estar sobrecarregado. Então, é trabalho a mais, né? Cuidar de uma criança é trabalho a mais. E hoje já tem estudos que provam que quanto mais tempo o homem passa com esse bebê, Uhum. menos testosterona ele vai ter naquele momento. Então, é normal ele sentir menos libido.
A gente precisa também parar de achar que o homem quer sexo o tempo todo, né? Que ele tá Sim, sempre pronto para transar, que isso também é exaustivo para eles. Claro, pode ser que não altere a libido dele, que ele esteja com uma libido muito mais alta do que a parceira, mas o sim. contrário também pode acontecer, né? Da parceira estar com uma libido mais alta, o homem com uma libido menor. Então, assim, da gente normalizar, gente, assim, conversem com pais que exercem sua paternidade de bebês pequenos, de crianças, enfim, e pergunta se eles não estão cansados e se eles não Sim, sentiram alguma alteração, né? Porque daí é o trabalho, é o bebê, é o casamento, serviço de casa, né? Enfim, é assim, eu vejo pelo meu marido, ele também tá muito sim, exausto. tem que estar cansado, né? E a gente tem que entender que não é porque ele é homem que tem que estar ali, né, presente o tempo todo. A gente Uhum, também sente isso e tem várias questões, né? sim. Ai, gente, a gente tá quase encerrando, Lu, mas tem tanta coisa pra gente falar. Eu acho que a gente precisa voltar e falar mais coisas ainda, Ah, eu porque super topo. acho que a gente, no geral, assim, para deixar uma mensagem para as mulheres, né? Sobre essa questão da sexualidade, o que não é apenas só sexo, o que que é a libido de fato, né? O que que é ter prazer nas coisas da vida, principalmente com relação aos tabus e tudo que a gente leva, né, já como tabu na gestação, no parto, em tudo, todas essas questões, né? Então eu acho que a gente deixou uma mensagem, né, para essas mães que estão nos ouvindo, que a gente precisa elevar a nossa conexão com a gente mesma, como mulher, como mãe, como esposa, e a gente se reencontrar nesse lugar. O que que a gente pode fazer para conseguir, né, manter o prazer das coisas da vida? E não ter medo de admitir que às vezes a gente não sabe, né, Nanda? Nossa, e É. agora? Nem sei mais o que me dá prazer. Tipo, você tá tão ali, né? Você não sabe se você gosta de azul porque seu filho gosta de azul ou se realmente você gosta, entendeu? Sim. Então, a gente saber se encontrar, né? De novamente naquele Uhum. lugar onde a gente estava, não, não vai mais ser. É uma nova versão de uma nova mulher, mas é eu saber o que eu gosto ainda. No individual, como mulher, o que que eu gosto de fazer, E não né? ter vergonha de expressar isso, né? Principalmente com a pessoa que você se relaciona, né? Olha, antes eu era assim, mas agora eu tô assado. Então, assim, Sim. entenda que é um outro momento da minha vida. É, e poder dividir isso, né? Tá tudo bem. A gente saber que a gente precisa se acolher de ambos os lados, seja mulher, seja homem, enfim. Alô, sociedade, a gente precisa mostrar, né, que não é só, né, tudo mil maravilhas ali. Você precisa ter esse olhar, né? Com Com certeza. consciência. Maternidade é? Olha, acho que maternidade, pra mim, é como um bebê que perde a roupa muito rápido. Então é você todo dia acordar e ver que aquela roupa de ontem não serve mais, ela tá apertada, como uma cobra que vai mudando a pele, sabe? E às vezes você antecipa essa mudança e você mesma vai lá e compra já uma roupa maior. E às vezes não, você insiste um pouquinho naquela roupa, porque na verdade você acordar todo dia e perceber que a vida de ontem já não te serve mais. A mulher de ontem já não é mais você. É muita mudança, é muita transformação. Maternidade, para mim, é o maior portal de transformação que eu já vivi. Assim, é muito intenso e. Ai, Nanda, até faltam palavras, assim. Linda. Ó, maternidade é uma arte. É isso que eu falo. Maternar é todo dia, todo dia, todo dia você tá ali escolhendo batalha e faz e faz e refaz. Mas é isso, é a gente poder trocar essa roupa que você falou ou ajustar, ou a gente não precisa comprar uma roupa maior. A gente tem que, né, Sim, dar às uma. vezes você até fica sem roupa, né? É exatamente. Não tem como. Se não tá frio. Ai, gente, eu amei. Gente, a gente está encerrando o nosso episódio aqui com a Luísa, mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: se a gente tem sexualidade, se a gente tem ainda, né, se a gente encontra os prazeres da vida, a gente fica bem. Então, se a gente está bem, o nosso relacionamento vai melhor ainda e os nossos filhos vão bem, porque isso é consequência, né? Então a mulher, ela sempre precisa achar um caminho, é o caminho do meio. O que te faz bem é o que vai fazer com que o seu relacionamento esteja bem, a sua casa, o seu ambiente, o seu filho.
Então, independente de sexualidade, prazer, libido, o que mais a gente pode agregar para uma maternidade mais leve é a gente se reconectar com a gente mesma. Então, te agradeço muito, Lu, pela tua mensagem, teu conteúdo maravilhoso. E um monte de gente falando de você, a Bruna, e um monte de gente falando, chama a Luísa para falar. E eu acredito que a gente, né, pelo menos a mensagem a gente deixou aqui para essas mulheres. Muito obrigada, viu? Te agradeço muito. Ai, Nanda, eu que agradeço. Amei estar aqui com vocês. Super top um outro bate-papo, se as pessoas quiserem. E. Ai, foi muito bom, Nanda. Muito Muito bom. obrigada. Obrigada, gente. Um beijo, fiquem com Deus. Fui.